Olá, esse é o Falando de Guerra, seu quadro semanal que traz atualizações, informações e análise sobre tudo que envolve a temática da guerra. E isso, é claro, indo muito além da questão da guerra da Ucrânia. Ainda veremos por aqui explicações conceituais, de funcionamento de organizações internacionais e também de alianças militares. Nós, inclusive, já vimos como funciona a OTAN. E, além disso, nós vamos sempre tentar atualizá-los sobre a questão da guerra da Ucrânia, que é uma guerra recente que chama muito a atenção do mundo, sobretudo por conta da sua localização geográfica. E indo além por representar verdadeiramente o que está em jogo hoje, que é a disputa da ordem global. No canal Voz Armada, no meu último vídeo, você pode conferir todas as análises que eu fiz sobre essa questão da guerra da Ucrânia. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre as últimas atualizações na guerra da Ucrânia, junto com o Thiago Pedreiro, do canal Pedreiro de Obra Pronta, que vai nos atualizar sobre toda essa questão no campo de batalha e da política internacional também. Quer então entender melhor sobre a possível demissão do vice-ministro de defesa da Rússia, como está o campo de batalha e muito mais? Então você já sabe, aguarda a vinheta, embarca comigo e vamos lá. Armada com mais de 30 bilhões de dólares em armas recém-fornecidas por seus aliados, a Ucrânia está se preparando para uma grande contraofensiva. Isso pode levar a Rússia para mais perto da derrota ou mostrar que nenhum dos lados tem poder de fogo suficiente para acabar com a guerra. Vamos falar de guerra na Ucrânia hoje. Hoje vamos atualizar a frente de batalha. E para aqueles que não estão muito habituados a observar os mapas da Ucrânia, vou fazer uma rápida recapitulação dos principais pontos de batalha. Aqui, mais a nordeste do país, temos o Oblast de Luhansk, um pouco mais abaixo, Donetsk, onde se concentram as maiores batalhas ultimamente. Temos também o Oblast de Zaporizhzhia, mais ao sul temos Kherson e, por fim, a Crimeia. O Oblast de Donetsk é onde se concentram as batalhas mais ferozes das últimas semanas, principalmente na cidade de Bakhmut. Nos últimos dias, impressiona os contra-ataques localizados nos flancos de Bakhmut. Há 2 dias que as forças militares russas estão perdidas, verificando avanços tanto a sul quanto a norte da cidade. Mas hoje temos informações que as coisas estão ainda piores para a Rússia. Houve um novo recuo na região de Berkivka, para trás do reservatório de água, o que pode comprometer toda a linha de frente russa na região. Mas e do lado russo, o que é que tem sido feito? Imagens de satélites vêm apresentando a grande quantidade de fortificações e trincheiras que os russos estão construindo, principalmente na região de Zaporizhzhia e da Crimeia. Quero aproveitar este momento para contrapor aqueles que questionam a confiabilidade das informações, que, dizem eles, são apenas de um lado, o lado ocidental. Mas eles ignoram que a quantidade de informações que temos hoje, com imagens de satélite, georreferenciamento e informações dos próprios canais militares russos, é fácil de ver se a informação ela tem verossimilhança com a realidade ou não. E sim, as informações que estamos apresentando para vocês são confiáveis. Agora que recapitulamos como está o campo de batalha, vamos recapitular as últimas notícias a respeito da guerra. Em 27 de abril, uma mídia estatal russa divulgou que o vice-ministro da Defesa da Rússia, o coronel-general Mikhail Mizintsev, havia sido demitido. O general ocupava a carteira de logística militar e estava no cargo há apenas 8 meses. A notícia destaca como os problemas de logística continuam no centro da difícil campanha da Rússia na Ucrânia. No dia seguinte, a inteligência do Reino Unido afirmou que a Rússia não tem munições suficientes para obter sucesso na ofensiva. Mas os britânicos já acabaram com a munição da Rússia umas 5 vezes nessa guerra. Ainda em 28 de abril, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que a contraofensiva não deve ser vista como uma batalha decisiva na guerra com a Rússia.
sentimento compartilhado pelo secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverly, que em 8 de maio disse esperar que temos que ser realistas. Este é o mundo real, este não é um filme de Hollywood, a respeito das expectativas de sucesso no campo de batalha. Para o secretário britânico, o Vladimir Putin continuará intensificando o conflito e o mundo precisa estar pronto para isso. Em 11 de maio, o secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, anunciou que os mísseis de cruzeiro Storm Shadow, com alcance de 250 km, estão sendo fornecidos à Ucrânia. Ele afirmou que a Força Aérea Ucraniana pode atacar bases e portos russos na Crimeia, mas que recebeu garantias de que os mísseis não serão usados para atacar o território russo. Isso pode ser o que faltava para os Estados Unidos fornecerem o míssil ATACMS, com um alcance superior a 290 km. Lembremos que o tanque Abrams americano só entrou em pauta após o início do envio dos Leopard 2 pelos países europeus. Por falar em Abrams, hoje, 12 de maio, a Associated Press informou que algumas unidades chegaram na Alemanha antes do previsto. O treinamento das tropas ucranianas deve começar em até 3 semanas e durar mais 10. As tropas de Kiev usarão esse equipamento e tantos outros que já somam mais do que qualquer membro da OTAN, exceto os Estados Unidos, gasta em um ano. A questão é se é suficiente. Um avanço fantástico semelhante à ofensiva da Ucrânia em Kharkiv no ano passado pode ajudar a encerrar a invasão russa. No entanto, desta vez, o fator surpresa pode ser mais difícil de alcançar contra um exército russo maior e mais bem preparado. Como será a contraofensiva ucraniana e quais as chances de vitória? Recomendo assistir a esse vídeo no meu canal Pedreiro de Obra Pronta para saber um pouco mais. O coronel Martin O'Donnell, porta-voz do Comando dos Estados Unidos na Europa e na África, disse ontem que a Ucrânia recebeu 600 tipos de armas para a contraofensiva. Isso é mais do que qualquer outro exército do mundo. Porém, no mesmo dia, Zelensky jogou um balde de água fria nos mais entusiastas da ofensiva ucraniana. Ainda precisamos de um pouco mais de tempo e muito mais equipamentos, disse Zelensky à BBC. Aliás, neste momento, os planejadores militares ucranianos já devem estar gerando poder de combate para a ofensiva de outono, e para essa outra ofensiva no futuro, os caças e tanques Abrams devem chegar agora. Eu concluo este quadro com a fala do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, de poucos dias atrás, que está em linha com o que eu mesmo escrevi num artigo ano passado. Vou deixar o link na descrição. Diz ele: o sucesso da Ucrânia no campo de batalha é a melhor maneira e provavelmente a maneira mais rápida de realmente chegar a uma negociação que produza uma paz justa e duradoura. Este foi o quadro de hoje. Aproveito para convidar e assistir o meu canal Pedreiro de Obra Pronta. Até a próxima. Olá, eu sou Bárbara Martinelli. Seja muito bem-vindo ao Falando de Guerra. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou recentemente o Reino Unido, mais especificamente nesta segunda-feira, dia 15. Enquanto a Ucrânia tenta garinhar mais apoio antes de uma contraofensiva de fato ucraniana, que até então não começou. Dias atrás, o Zelensky disse que a Ucrânia precisa de mais tempo antes de lançar essa contraofensiva. A mídia tem tratado esse ataque como decisivo para a guerra, além de, claro, ser um teste para a Ucrânia provar que as armas e os equipamentos que recebeu do Ocidente podem sim resultar em ganhos significativos no campo de batalha. Bom, mas agora vamos passar para como está a situação hoje no campo de batalha, até o dia 15 de maio, no caso, segundo aponta um relatório do Ministério de Defesa francês. Eles dizem que a situação geral não tem tantas mudanças assim na frente e que Bakhmut continua sendo o epicentro das lutas, sobretudo de mísseis de cruzeiro. No Nordeste, mais especificamente na área dos nomes que eu vou deixar passando aqui, não há alterações. Já no Centro-Oeste, a posição das Forças Armadas da Ucrânia em Bakhmut continua crítica, apesar dos contra-ataques, que acabaram permitindo a reconquista de vários setores. Já no Norte e no Sul da cidade, continuam os duelos de artilharia na área de Ugledar e Orokhov. Já no Sudeste, os confrontos separados ocorrem na região de Kherson.
É isso que a gente tem, assim, de atualização, mais ou menos, assim, mais por alto, de forma generalista, né, de como está hoje a batalha na Ucrânia. A possibilidade da Ucrânia ganhar a guerra, eu sinto informar para os entusiastas do país, na atual situação que vemos hoje é muito baixa. Claro que caso ocorra alguma mudança significativa, esse cenário poderá se inverter completamente. Mas no dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, a possibilidade da Ucrânia ganhar a guerra ainda é muito baixa. Vamos lá, gente. Se hoje o país está de pé e consegue defender a sua soberania territorial, é por conta da ajuda ocidental e dos erros que os russos têm cometido, que inclusive demonstraram muito amadorismo em certas questões de combate. Entretanto, a verdade é: a Ucrânia parece ter atrasado a sua contraofensiva, pois além de carecer de soldados, lembrando que a Rússia, assim como diversos outros países, tem uma mentalidade bastante diferente no que tange a trato humano e questão de direitos humanos, e muito provavelmente envia dezenas de homens civis para a linha de combate para atrasar posições ucranianas. Além disso, seu exército realmente possui muito mais soldados que o ucraniano. O presidente ucraniano Zelensky descreveu as brigadas de combate, algumas das quais foram treinadas por países da OTAN, como prontas para a contraofensiva, mas disse que o exército ainda precisa de algumas coisas, incluindo veículos blindados que chegam em lotes. Zelensky ainda disse: com o que já temos, podemos seguir em frente e acredito ter sucesso, disse ele para entrevista para várias emissoras, né, de televisão. Zelensky ainda continuou sua fala, afirmando que a Ucrânia perderia muitas pessoas e que ele acha isso inaceitável e, portanto, o país precisava esperar, porque eles precisam de um pouco mais de tempo antes de iniciarem de fato a contraofensiva. A fala do Zelensky demonstra o medo dele de perder soldados. Oficialmente, os países que estão na OTAN não podem enviar soldados, já que isso configuraria uma participação direta na guerra. Então, o que os países, os aliados da OTAN têm feito é treinar os soldados ucranianos para ajudá-los nos combates. A fala também demonstra o contraste que eu apontei no início, já que a Ucrânia não se pode dar o luxo de perder tantos soldados como a Rússia pode. Mas, dito isso, a Ucrânia teve ganhos, sim, recentes na cidade que está sitiada, que é Bakhmut, em Donetsk, no leste da Ucrânia, nesse final de semana. E ela reivindicou esses ganhos. Os combates estão acontecendo há meses entre as forças ucranianas e, principalmente, entre os combatentes mercenários pertencentes ao grupo Wagner. Grande parte, entretanto, desse avanço se deve ao recuo que a Rússia fez. O Thiago, em sua explanação, nos demonstrou como a Rússia cometeu diversos erros logísticos. Então, nós podemos falar que pode ter ocorrido, sim, um erro por parte dos russos. Mas fato é que a Rússia recuou. E isso permitiu que a Ucrânia avançasse no território. Mas não quer dizer que a contraofensiva, de fato, se iniciou, já que essa possibilidade de avanço, repetindo novamente, se deu por conta do recuo russo. Mas, dando sequência, uma das armas que o exército ucraniano recebeu foi o sistema de lançamentos múltiplos de foguetes, o HIMARS, não sei se eu falei certo. Entretanto, fontes russas afirmaram que eles desenvolveram uma arma misteriosa para inutilizar esses sistemas de foguetes e que os ucranianos, ao tentarem usar o HIMARS, novamente não sei se eu falei certo, mas enfim, nessa tentativa de uso do HIMARS, essa arma misteriosa teria sido utilizada pelos russos
e de forma eficaz, tendo inutilizado esse sistema de foguete. São cenas ainda dos próximos capítulos, sobretudo, que arma é essa? Bom, o Tiago comentou no vídeo a respeito de como o Reino Unido, já acabou com a munição da Rússia ao longo da guerra por pelo menos 5 vezes. Mas um fato curioso, e que eu quero trazer aqui, é que a própria OTAN está em uma corrida logística, em uma tentativa de obter suprimentos de munição cruciais para o exército ucraniano. Isso não é um fato escondido, gente. O próprio secretário da OTAN, o Jens Stoltenberg, confirmou isso. Ele afirmou: uma guerra de atrito se torna uma batalha de logística. Continuando a fala do Jens: sim, nós temos um desafio. Sim, nós temos um problema. Mas nós temos uma estratégia para lidar com isso, disse o Jens. Além dele, um alto funcionário da inteligência ocidental, em entrevista ao jornal Financial Times, afirmou que a escassez de munição na Ucrânia é aguda, acrescentando que a velocidade dos suprimentos ocidentais é crítica para o resultado da guerra. Essas falas revelam que a entrega ucraniana vai muito além das armas, passando até mesmo pela questão das munições. Apesar de ser em menor escala, a Ucrânia não é a única a sofrer com essa questão das munições. A Rússia também está nessa corrida para conseguir munições, já que é utilizado muita munição numa guerra. E, recentemente, ela conseguiu o apoio do Irã para receber essas munições. E, inclusive, recebeu uma carga super pesada de munição do Irã, diga-se de passagem. Estima-se que a Ucrânia esteja disparando pelo menos 5.000 tiros de artilharia todos os dias. Isso seria equivalente a um país europeu menor em um ano inteiro em tempos de paz. Já do lado russo, estima-se que ele esteja disparando 4 vezes mais que isso todos os dias, já que a Rússia está buscando ganhar novos territórios e também está mobilizando dezenas de milhares de recrutas que estão sendo treinados para a guerra. Para finalizarmos o vídeo, a China novamente se posicionou querendo ser um país que vai negociar a guerra. Entretanto, como nós sabemos, o plano chinês, ele revela os interesses que a China tem verdadeiros na guerra, que é que a Ucrânia não pode perder a guerra. Então, o plano de paz chinês consta que a Ucrânia deixe os territórios que a Rússia conquistou com a Rússia. E é óbvio, a Ucrânia não vai ceder os territórios para a Rússia. Ela acredita que com as armas do Ocidente, com mais treinamento de soldados, que ela tem possibilidade de reaver esses territórios. E como a gente já disse no início desse vídeo, e eu tenho tratado no meu canal, que é o Voz Armada, essa guerra ela esconde interesses muito maiores, que estão no campo da disputa da ordem internacional. A Rússia não pode perder a guerra. Ela não pode deixar que a Ucrânia, que é um importante país estrategicamente falando por conta da sua posição, se alinhe com o eixo da antiga ordem global, que é a ordem liberal. E a Ucrânia não pode deixar também que a Rússia ganhe a guerra. A Ucrânia não só perdeu o território da Crimeia, como perder mais territórios significa um passo para que a Ucrânia volte a estar cada vez mais sobre as asas de Moscou. Bom, hoje a gente atualizou e analisou também, sobre o que está acontecendo lá na guerra da Ucrânia.
Eu e Thiago trouxemos talvez panoramas um pouco distintos na nossa fala e na forma como a gente analisou, mas é sempre bom esses contrastes para que no final vocês passem a tomar as suas próprias decisões a respeito de que tipo de visão vocês querem ter sobre o mundo que vocês estão observando e que vocês estão inseridos, certo? Eu sou Bárbara Martinelli e esse é o Falando de Guerra. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, curte, compartilha e se inscreve no meu canal e no canal do Thiago também. Quando eu chegar no meu canal no Voz Armada em 1000 inscritos, eu vou fornecer de forma totalmente gratuita um curso sobre propaganda de guerra. Então não deixe de se inscrever no meu canal. E também se inscreva no canal do Thiago. Ele é um expert em logística e sabe melhor, muito melhor do que eu, tudo o que está acontecendo no campo de batalha, somente analisando mapas. Isso é fantástico. Mas é isso, gente. Eu fico por aqui por hoje. Muito obrigada a quem chegou até aqui, a quem chegou até o final. E vocês já sabem. Tchau!